A paz do Senhor a todos que fazem parte aí do discipulado. Hoje se tratando da aula de número 12, chamados para uma vida de frutificação. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Gálatas capítulo 5, o verso 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Vamos hoje tratar sobre fruto do Espírito, sua definição e propósito do fruto do Espírito, que são 9 ao total. E para introduzirmos, veremos na introdução que o fruto do Espírito consiste das qualidades de Cristo manifesta na vida do crente, através do amor de Deus derramado em nossos corações. O primeiro ponto, a gente vai ver qual é a condição do homem que é separado de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, vai dizer que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Vejamos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem separado na condição separada de Cristo. Outra referência lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 12, vai dizer que: Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão em sua corrupção. É uma pessoa governada pelos seus próprios instintos, aquele que não tem o seu guia, a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, né? Ser uma nova criatura, o nascer de novo, o Espírito Santo habitar no ser humano. Outra condição, né, do homem separado de Cristo é que ele é uma pessoa que não tem na sua vida o Espírito de Deus. Vamos ver lá em Romanos, acompanhe a sua Bíblia, capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Isso aí está para a meditação daquele que a lê e se considera, né, seguidor de Cristo. Uma autoanálise. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A quarta característica de uma pessoa que é separada de Cristo, na sua condição natural, é uma pessoa totalmente governada pelas obras da carne. Essa lição a gente vai ver que a obra da carne é diferente de obras do Espírito. Uma referência para isso se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso do 19 ao 21, que vai dizer o seguinte: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí vem, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Seguindo o 23. Contra essas coisas não há lei. O exemplo de Cristo, ele na sua completude,
nos mostrou esses frutos, né, de forma abundante. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu sem pecado e a morte não teve poder sobre ele. Ao terceiro dia ele ressurgiu para nos dar uma amostra do que será na vida eterna, né? E com um corpo glorioso. Amém, meus irmãos? Partindo para o segundo tópico, do que consiste o fruto do Espírito? Primeiro subtópico. Não se trata de vários frutos praticados separadamente, mas de um só fruto, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, quando se trata de é o fruto do Espírito, não entendeu como frutos, vários frutos. É um fruto que há 9 gomos, né? Dividido em 9. E uma referência para isso, vamos ver lá em Efésios 5, verso 9 ao 11. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Segundo tópico do segundo ponto, né? Outro ponto do que consiste o fruto do Espírito é o oposto das obras da carne, levando o homem a ter um viver dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, permitindo subjugar o poder do pecado. Veremos isso lá em Romanos, capítulo 8, verso dos 5 ao 14, que diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Isso aí é uma grande esperança para nós. Pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Último 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Partindo para o terceiro ponto da lição, quais são as qualidades do fruto do Espírito? Primeiro, caridade ou amor. É o interesse e busca do bem para todos que nos cercam, sem querer nada em troca. Veremos aí Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Segundo o gomo do fruto do Espírito é o gozo, alegria e felicidade baseada no amor, na graça e nas promessas de Deus. Veremos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, que diz: O qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso. Esse inefável é indizível, inexplicável, uma alegria que emana de dentro para fora, não de fora para dentro. Terceiro gomo do Espírito é a paz, tranquilidade no coração e na mente, certeza interior de tudo está bem entre nós e Deus. Filipenses 4 e o verso 7 que diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quarto gomo do fruto do Espírito é a longanimidade, qualidade de suportar ofensas, paciente e tardio em irar-se.
Efésios 4 e o verso 2 que diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Quinto gomo do fruto do Espírito é a benignidade, o constante desejo de não querer magoar ninguém, nem tampouco lhe provocar dor. Efésios capítulo 4, verso 32, vai dizer assim: antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sexto gomo do fruto do Espírito é bondade, amor e zelo pela verdade e repreensão na correção do mal. Vejamos lá em Mateus 21, 12 e o 13. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Sétimo gomo do fruto do Espírito é fé, fidelidade e lealdade constante ao Senhor. 1 Timóteo 6 e 12 diz assim a palavra de Deus: milita a boa milícia da fé, toma a posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O oitavo gomo do fruto do Espírito é a mansidão, ou seja, a moderação. É alguém que se ira por amor da justiça quando necessário e humilha-se quando preciso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E por último, nono, temperança, controle e domínio próprio sobre os nossos desejos e paixões. Lá em Tito, capítulo 1, verso 8, vai dizer: mais dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, equilibrado, justo, santo, temperante. Para finalizarmos, o fruto do Espírito é a comprovação da nossa ligação completa com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6 e 19 vai dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que Deus abençoe aos irmãos e até a próxima lição, chamados para vencer as tentações. A lição número 13, está lá em Mateus 6 e o 13. Mas não deixe de operar a vossa salvação com temor e tremor, assim como Paulo diz lá em Filipenses 2 e o verso 12. Deus abençoe a todos. Amém.